Vocês já estão cansados de saber que o Flamengo está muito próximo de confirmar a chegada do colombiano Jorge Carrascal. Tem um imbróglio ali com uma confirmação de garantias bancárias que o clube russo precisa, afinal de contas, o país está vivendo uma situação de guerra ali e tem essa dificuldade. Normalmente o Flamengo não teria que apresentar esse tipo de garantia bancária, mas, como tem esse contexto aí, o Flamengo está correndo atrás de agilizar isso e, enquanto não agiliza, não pode confirmar essa transferência. Mas por que é que o Flamengo foi atrás de Jorge Carrascal antes de ir atrás de Ezequiel Barco? O argentino custa um pouquinho mais caro, mas tem números melhores, é um pouquinho mais jovem também. Mas será que é só isso? O que mais explica essa preferência do Flamengo por Jorge Carrascal ao invés de Ezequiel Barco? Vou explicar isso para vocês no vídeo de hoje, depois da vinheta. E aí, vamos falar de tática? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Falando de Tática. Antes da gente seguir para o conteúdo, like no vídeo. Não se esqueça do like, muito importante que você deixe o seu like aqui no vídeo. Ajuda muito o nosso trabalho independente. A cada like que você deixa, o YouTube recomenda esse conteúdo para pelo menos 3 pessoas, podendo chegar a 10 pessoas. Então, deixa o like. Se inscreve também no canal. Sua inscrição também ajuda bastante aqui o nosso trabalho. Mostra para a plataforma que o canal está crescendo, que está ganhando relevância aqui dentro do YouTube. Então, se inscreva no canal. Quero falar também para vocês sobre a jornada inteligência artificial da Hashtag Treinamentos. O que é isso? Um curso, atenção, um curso gratuito. Isso mesmo. 0800 de graça, você não vai pagar nada. Esse curso vai te ensinar tudo sobre as principais inteligências artificiais do mercado, não só ChatGPT, mas todas as outras também. Tem o Copilot, tem o Bardin, tem o Gemma, tem todas as principais você vai aprender nesse curso gratuito que vai acontecer do dia 14 ao dia 17 de julho, sempre às 19h30, então você não pode perder essa oportunidade. Quando você domina as IAs, você vira um profissional melhor, se destaca no mercado de trabalho, vira uma referência no seu escritório, no seu trabalho, na sua empresa. Por quê? Porque você passa a ser muito mais produtivo. Você bota a IA para fazer algumas funções que você demorava ali alguns minutos, talvez uma hora para fazer. Ela faz para você rapidinho e você ganha mais tempo para outras funções, para se tornar um profissional muito melhor, muito mais produtivo. Então, gente, não perca essa oportunidade. Para garantir a sua vaga, de novo, nesse curso gratuito, não posso deixar de repetir isso porque realmente isso é incrível, gratuito. Você garante a sua vaga apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na tela. Se você já estiver assistindo esse vídeo no celular, não tiver como apontar a câmera para o QR Code, é claro que tem um link na descrição aqui desse vídeo também no comentário fixado para você poder clicar ali no link e fazer a sua inscrição. Gente, não tem por que não fazer. É gratuito e você vai se tornar um profissional muito melhor. Beleza? Vamos lá, gente. Vamos falar então sobre essa preferência do Departamento de Futebol do Flamengo por Jorge Carrascal ao invés de Ezequiel Barco. Tem muito torcedor que está contestando isso nas redes sociais, me pergunta aqui nos comentários dos vídeos. Tem um questionamento sobre isso. Ué, por que se o Ezequiel Barco tem até números melhores, ele não foi procurado primeiro, né? A gente sabe que há essa notícia, já há alguns dias circula essa notícia de que se der ruim ali, algum problema com o Jorge Carrascal, alguma coisa não der certo, o Flamengo pode tentar o Barco. Há quem diga até que o Flamengo tentaria os dois, será? Não sei. Vamos ver. Acho meio improvável, mas seria legal. Por que não, né? Bom, mas por que o Flamengo procurou primeiro o Jorge Carrascal? A gente vai desenvolver melhor essa ideia durante esse vídeo de hoje e a partir de agora vamos começar aqui a assistir alguns lances do Ezequiel Barco. Eu vou falar um pouquinho para vocês como é que esse cara joga, como é que esse cara se relaciona com o jogo, quais são os principais indicadores de desempenho do Ezequiel Barco. E aí, ao final do vídeo, eu aponto para vocês a razão pela qual o departamento de futebol, os scouts do Flamengo, priorizou Carrascal ao Barco. Beleza? Então, vamos para a análise do Barco. Gente, o Barco joga aqui como um meia centralizado na função do Arrascaeta. Ele vai interpretar a função um pouquinho diferente do Arrascaeta? Vai sim, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo do vídeo. Ele está aqui bem na função do Arrasca nesse momento, na posição que o Arrasca aparece muitas vezes entre linhas, né? Só que ele é um pouquinho mais dinâmico, digamos assim, que o Arrasca, né? Ele é um pouquinho mais flecha do que o Arrasca. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Olha só, ele aqui no corredor central, vai acontecer um passe aqui que não vai ser para ele, mas assim que o espaço aparece, ele vai atacar. Ele é um cara que ataca mais espaço do que o Arrasca. Ele é mais flecha, ele tem mais facão, mais desmarque de ruptura, como a gente diz aqui no Tactics. Então,
o espaço aparece, ele ataca o espaço na mesma hora. O Carrascal também faz isso? Faz. O Barco faz até um pouco melhor, tá? Então vamos ver aqui ele recebendo esse passe. E aí a gente vai ver como é que ele é um cara muito técnico, né? Porque olha só que cavada bonita, a tranquilidade que ele teve aqui para poder dar essa cavada e fazer esse gol. Ele é um jogador, sim, muito técnico, é um jogador muito bom, né? Aqui a gente vai ver ele de novo fazendo um ataque ao espaço, tá de novo ali quase como um segundo atacante, tá bem adiantado, né? Vai receber essa bola dentro da área. Nessa aqui ele não conseguiu muito sucesso, não. Aqui a zaga chegou e conseguiu afastar. A gente vai ver agora mais um momento em que ele vai fazer esse ataque ao espaço. Ele vai receber a bola aqui na profundidade, tá? Mais uma vez ele se movimentando, tentando ganhar as costas da defesa. Vai ficar aqui numa situação de 1 para 1 e vai acabar aqui depois fazendo a bola circular. Não conseguiu nenhum drible, nenhum jogada mais incisiva, mas conseguiu manter a posse de bola. Ele é um jogador inteligente para ler os espaços e muito intenso sem a bola. Se o espaço aparece, ele ataca o espaço e dá muita opção de passe para os companheiros. Ele é realmente um jogador muito dinâmico com e sem a bola. Já falar também dele com a bola, mas de fato ele é um cara que ataca bastante o espaço. Como eu já falei, o Carrascal também faz isso, mas nesse indicador de desempenho aqui específico, o Ezequiel Barco acho até que ganha do Carrascal. Bom, vamos seguir aqui, a gente vai ver mais uma vez ele atacando o espaço, mas dessa vez não vai ser no facão, não. Vai ser uma situação aqui de tabela. Ele vai entender que é um espaço que se ofertando para ele, ó, e vai atacar o espaço, tá? Vai receber o passe aqui, vai devolver. Inteligente, jogador inteligente, bom passe aqui. E aqui o companheiro ali, que se eu não me engano é o Colide, o Facundo Colide, que foi até especulado aí no Flamengo nos últimos dias, errando ali o gol, jogando essa bola por cima do gol. Aqui ele já um pouquinho mais à esquerda, já trabalhando ali como um falso ponta, um pouquinho mais por dentro ali no famoso meio espaço, né? Não está nem no corredor central, nem na ponta. E aqui ele vai trabalhar mais como um meia. Então ele pode jogar aberto e interpretar essa função de ponta mais como um meia, ou seja, recebe, o lateral passa, ele dá o passe na profundidade. Então o interessante do Ezequiel Barco é que ele consegue ser arco e flecha. Ele consegue botar os companheiros na cara do gol, consegue fazer bons passes, mas também é o cara que vai receber esse passe na profundidade para finalizar a jogada ou para dar um último passe. Ele, como já falei, e vou repetir algumas vezes nesse vídeo, muito dinâmico mesmo, fez um bom passe aqui, achou o lateral na profundidade. Agora, de novo do lado esquerdo, mas já lá com o pé na linha, já lá fazendo a função de ponta esquerda mesmo. É a especialidade da casa? Não é. Ele é um grande driblador, um exímio driblador? Não. Consegue driblar bem? Sim, porque é um jogador bastante completo, jogador que tem uma boa relação com a bola. Então, a gente vai ver ele fazendo alguns dribles aqui, em alguns momentos até usando o domínio para driblar, né? Mas não é o grande indicador de desempenho do Barco, tá? Então ele vai trabalhar esse 1 para 1 aqui, vai dar uma balançada, vai conseguir levar a bola para o fundo, vai tentar cruzar de esquerda, algo que a gente tem falado aqui também nos vídeos do canal, né? Quando a gente falou lá do Mike Johnston lá, que deu aquela polêmica toda lá com o Boto, com o Pape, enfim, aquela história toda, a gente falou que o Mike Johnston, tinha essa capacidade de levar a bola para o fundo e cruzar de canhota, que é algo que os pontas esquerdas do Flamengo não têm, não apresentam. Falta isso para os pontas esquerdas do Flamengo. Bom, a gente vai ver ele de novo pela esquerda aqui, ficou numa situação de 1 para 1 e aqui tem pouca cobertura. Ele já percebeu que não tem cobertura, vai dar o tapa aqui para o fundo também. Ele é um jogador muito veloz, olha só como é que ele leva essa bola para o fundo com tranquilidade, né? Vence o zagueiro fica ali vendido, ele espera o momento certo, dá o tapa. E aí aqui ele não vai cruzar de canhota, vai olhar aqui um companheiro com uma situação de linha de passe aberta, né? E vai fazer um passe aqui. Ele é um jogador inteligente para entender o homem livre, para entender os espaços, para fazer bons passes. Aqui de novo recebendo a bola em amplitude, né? Aqui perto da linha lateral e vai arrancar. Ele é um jogador muito leve, muito baixo, né? Um jogador baixo, então ele tem muita facilidade para arrancar. Muita explosão, sai muito rapidamente do zero para uma velocidade mais rápida, né? Ali da inércia. Então ele aproveita essa velocidade para poder explodir e sair na frente do seu adversário, como vocês acabaram de ver nesse último lance aqui. Aqui, mais uma vez, ele vai estar trabalhando um pouquinho mais fora do bloco agora, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Ezequiel Barco fora do bloco também, e aí ele vai tabelar e vai mais uma vez atacar o espaço. Jogador muito dinâmico, tá? Vai atacar o espaço que ele é ofertado aqui, que aparece para ele, e vai tentar cruzar de canhota, vai fazer um belo passe aqui, só que aqui, de novo, o atacante não vai aproveitar. Ele é um jogador que também é muito intenso sem bola, salta a pressão, mais um encaixe com o modelo de jogo do Felipe, né? Algo que o Felipe valoriza bastante. Ele realmente marca bem, salta a pressão, corre para trás, bastante intenso sem a bola, também quando o time dele não tem a posse. Então, ele é um cara que ajuda muito sem bola. A gente vai ver ele saltando pressão aqui, o zagueirão, o adversário vai escorregar, ó. E aí ele vai receber esse passe aqui dentro da área. É interessante que ele consegue jogar mais avançado, porque ele é rápido para executar as ações. Olha só de novo aqui, ó. Ele está dentro da área, ele precisa agir rápido aqui, tá? Não tem muito tempo.
Então ele recebe esse passe, olha só como que ele vai dominar e bater. Ó. Dominou, a bola quicou, ele bateu de bate pronto, né? Forte na direção do gol, o goleiro tem que fazer uma ótima defesa. Ele é um jogador intenso também com a bola, porque ele executa as ações muito rápido. Isso é muito interessante no futebol do Ezequiel Barco. Ele é um jogador que executa rápido, lê rápido, executa rápido, então isso sempre dificulta a vida dos adversários, dos opositores, dos zagueiros adversários. Aqui ele vai receber a bola de costas e vai conseguir um drible já no domínio. Isso aqui mostra bastante a qualidade dele. Tá de costas, ali um pouco do que o Arrasca também faz, né? Um pouquinho de costas ali, entre linhas, né? Recebeu e já tirou no domínio com um tapa bonito, né? Vamos ver de novo também aqui esse lance, ó. Vai receber aqui, ó. Vai dominar já tirando do adversário e aí já vai conseguir uma vantagem. Agora a gente está vendo ele trabalhando aqui fora do bloco. E por que eu estou colocando esse momento que ele está mais distante ali da baliza do adversário? Não está entre linhas, não está tão avançado. Porque, gente, o Barco se sente confortável também nesse contexto aqui, tá? Então, ele eventualmente, estou projetando uma chegada do Barco que está distante, tá, gente? Mas aqui fazendo uma projeção meio distante para vocês já entenderem qual é a ideia aqui. O Barco, ele sai mais do bloco do que o Arrasca. O Arrasca, eventualmente, até vem sair também, buscar um pouquinho a bola aqui no pé dos volantes, dos laterais, mas ele sai mais. Ele se sente confortável nesse contexto aqui também de sair do entrelinha, de sair do bloco de marcação adversário e ver um pouquinho mais o jogo de frente, tá? Então isso chama atenção porque ele interpreta um pouquinho a função de 10 diferente do Arrascaeta. Então, para ele executar essa função no time do Felipe, o Felipe teria que fazer alguns ajustes ali. Ou pedir para ele ficar um pouquinho mais, ou quando ele sair, colocar alguém para ocupar aquele espaço para o time não ficar sem peso na área, sem profundidade. Então, o Felipe teria que pensar em algumas coisas ali. Está distante ainda, eu sei que eu estou projetando algo que está muito distante, mas dá para vocês entenderem um pouquinho de como é que esse cara joga, como é que ele interpreta o jogo, né? Como é que é a leitura dele de jogo, como é que ele se sente confortável no campo de jogo. Né? Isso é uma coisa muito do próprio atleta. Então ele gosta de sair aqui do bloco, tá? Para vir olhar aqui um pouquinho o jogo de frente. Driblou, ganhou aqui, tomou a pancada e ganhou a falta. Aqui de novo, está bem avançado, tá como um segundo atacante aqui, bem na função que o Arrasca faz bastante hoje em dia no Flamengo, né? Vai receber aqui o passe e aí vai fazer um movimento legal aqui, ó, e vai levar a bola para fora do bloco. Ele se sente confortável nesse contexto aqui de sair um pouquinho daquela zona mais congestionada, olhar o jogo de frente, tentar achar um passe na profundidade, tentar achar um passe vencedor que quebra linhas para depois se associar. Ele interpreta muito o jogo dessa forma, tá? Aqui a gente vai ver um lance em que ele vai receber a bola num contra-ataque, para iniciar um contra-ataque. Ele é muito forte para iniciar contra-ataque e ele já acha um drible e vai arrancar. Ele é muito veloz, arranca muito, gosta muito desse contexto aqui. Conduzir a bola é algo muito importante para ele. Ele vai levando o time à frente através de conduções. Ele gosta disso, tá? Aqui, mais um exemplo dele sendo bastante intenso sem a bola, dele roubando a bola, tá? Iniciando uma situação de contra-ataque, ó, roubou, vai iniciar aqui uma situação de contra-ataque muito por conta desse desarme que ele faz. Ele realmente desarma bastante, é bem intenso sem bola, algo que o Felipe também valoriza. E eu até diria para vocês que nessa questão do sem bola, na intensidade sem bola, ele talvez esteja um pouquinho à frente do Carrascal. O Carrascal também entrega isso bem, mas o Barco talvez esteja ali um pouquinho à frente. Pouca coisa, mas talvez um pouquinho mais intenso sem bola. Aqui ele recebendo mais uma bola aqui no corredor central, bem nessa zona que atua o Arrasca, né? E vai avançar, olha a condução mais uma vez aí, e vai tentar finalizar, só que a bola vai estourar na zaga. Aqui de novo, de costas, mais uma vez nesse contexto de corredor central, para mostrar para vocês como é que ele consegue atuar bem como um 10. Consegue atuar bem como um cara que vai executar essa função do cara que joga por trás do 9. Como eu já falei, sai um pouquinho mais do bloco do que o Arrasca, mas quando tem que atuar ali entre linhas, em zona congestionada, ele encontra boas soluções. Olha só esse domínio aqui, ó, bem interessante. E já um tapa para tirar da marcação e sofrendo a falta. Apanha legal, hein? Apanha bastante essa criança. Aqui de costas de novo, mais uma vez aqui sendo pressionado para um adversário, pouco tempo para pensar, e olha que tapa bonito que ele dá aqui, ó. Belo tapa de calcanhar, já vai receber de volta, ele faz isso muito bem, dá um primeiro toque e já vai atacar o espaço para receber de volta. Tem muito essa questão da associação, né, desse famoso toque e me voe ali dos argentinos. Já recebeu, já arrancou e já vai levar o time à frente. Isso aqui é uma assistência bonita, belíssima assistência do Barco, tá? Aqui, de novo, corredor central, de novo ali no entrelinhas. Vai receber ali, vai baixar para receber, ó, tá? E vai tirar o adversário aqui com um belo toque de primeira e já vai se associar. Associação em espaço curto, importante para a camisa 10, importante para meia mais avançado, segundo atacante. Ele vai achar o companheiro, já vai ter aqui um terceiro homem, todo mundo tabelando, todo mundo pertinho, do jeito que aquela turma ali da Flatabela, que eu chamo, né, a galera que gosta que o Flamengo jogue por dentro, do jeito que essa galera gosta. O jogo por dentro, fluindo, e o Barco conseguindo influenciar bastante nesse tipo de contexto aqui, tá? Então a galera que gosta do jogo por dentro
vai gostar eventualmente se o Barco chega aí para jogar no Flamengo, né? Aqui ele de novo entre linhas, recebendo a bola e sendo rápido na execução aqui dessa ação, né? Recebeu, dominou, achou um passe bonito e achou aqui uma bela assistência. Vamos ver aqui mais uma ação do Ezequiel Barco, estou destacando ele para vocês, mas esse passe não vai entrar para ele e ele vai mais uma vez atacar o espaço para ajudar aqui a ser uma opção de passe, para arrastar o marcador, né? E aí olha só que lance bonito, ó. Essa letrinha aqui, esse calcanharzinho, né? Mais uma letra com calcanhar, dando essa belíssima assistência, deixando o companheiro dele na cara do gol. Aliás, importante falar, né? Fazer aqui um rápido parênteses. Por que eu só estou mostrando o Barco no River? Por que eu não estou mostrando ele no Spartak Moscou? Porque no Spartak Moscou ele estava trabalhando num 4-3-3 /4-1-4-1 como um médio ali, como um camisa 8, atuando muito por fora do bloco. Quase não tem ação dele como 10 ou aberto na esquerda. Então, se a ideia, eventualmente, de uma possível, eventual chegada do Barco ao Flamengo seria para ele jogar na função da Arrasca ou como um falso ponta pelo lado esquerdo, não faz sentido eu colocar aqui ele atuando por fora do bloco o tempo inteiro, como um camisa 8, como um médio, no 4-3-3, muito mais recuado. Então, é claro que eu fui buscar as ações dele no River, onde ele estava desempenhando uma função muito mais similar ao que ele desempenharia ao chegar para o Flamengo, obviamente, tá? Então, ele aqui, mais uma vez, tendo uma ação de desarme, de interceptação, para mostrar para vocês como ele é intenso sem bola e vai iniciar um contra-ataque. Ele contra-ataca muito, arrasta muito, conduz muito e pode ser muito importante para iniciar contra-ataques do Flamengo, caso eventualmente, voltando a dizer, né? É só uma hipótese ainda muito distante, mas se eventualmente o Flamengo trouxesse esse cara, ele seria um cara assim importante para puxar contra-ataques, tá? Tá, mas então por que é que o Flamengo, afinal de contas, preferiu o Carrascal ao Ezequiel Barco? Gente, eu já falei aqui para vocês sobre indicadores de desempenho prioritários, ou seja, você traça ali alguns indicadores de desempenho que são importantes para aquela função que você quer, mas alguns são mais importantes do que outros. No caso dessa função aí que o Flamengo está indo atrás, de 10 / falso ponta, o cara que possa jogar pelo corredor lateral, interpretando essa função de ponta como um meia, ponta construtor, que possa também jogar na função da Arrasca, qual é o indicador de desempenho mais importante no entendimento do departamento de futebol do Flamengo? É o drible em espaço curto, é o repertório para drible, a capacidade de driblar de diferentes formas. Porque no entendimento do departamento de futebol do Flamengo, para poder furar defesas mais fechadas, é importante ser muito fera no drible. Como eu mostrei para vocês aqui, o Ezequiel Barco consegue dribles, mas eles são mais simples, às vezes precisa de mais espaço, de usar o arranque, a velocidade. Ele dribla de forma mais confortável em espaço de força, ou quando tem mais espaço, contra-atacando. Quando tem muita gente ali, quando está muito congestionado, já não é tanto a dele. O Carrascal já se sente mais à vontade. O Carrascal é um exímio driblador. O Carrascal é um baita de um driblador. Eu já falei para vocês aqui que eu tenho as minhas restrições ao Carrascal, já apontei aqui nos vídeos de análise que eu já fiz do Carrascal, mas a gente precisa também ser justo. O Carrascal é um baita de um driblador. Tem muito recurso para driblar. Então, esse é o motivo básico. O indicador de desempenho prioritário é saber driblar espaço curto. Se o Carrascal apresenta isso melhor do que o Barco, a prioridade vai ser o Carrascal. Não é só preço, o preço também entra aí, obviamente, custa um pouquinho mais barato. Mas veja, o Flamengo primeiro procurou o Okafor, que era um jogador muito fera no drible, 1 para 1. Depois veio o Carrascal, depois teve a história do Mike Johnston, que também era muito fera no 1 para 1. Então tá bem claro que a ideia é ter um cara muito fera no 1 para 1 para jogar, seja como um 10, seja ali como um ponta importante para, como diz o Boto, abrir as latas, abrir os espaços nas defesas fechadas. Então é por isso que o Ezequiel Barco, mesmo tendo melhores números do que o Carrascal, não foi a prioridade, não foi o atleta que o Flamengo buscou primeiro. Você pode até não concordar, você pode até achar que esse critério do departamento de futebol do Flamengo é estúpido, é errado. Aí tudo bem, cada um tem o direito de achar o que quer. Eu, particularmente, nessas horas, confio na capacidade da turma ali, que está ali todo dia trabalhando, né? Que estudou, enfim. Eu, nessas horas, confio no pessoal ali, tá? No Felipe, no Boto, no departamento de scouts. Acho que eles têm capacidade para entender o que é prioridade. Então, eu, particularmente, não corneto isso, não. Volto a dizer, tem umas restrições ao Carrascal, mas entendo que há uma necessidade e que ele tem um encaixe com essa necessidade. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e também de aproveitar a jornada Inteligência Artificial da Hashtag Treinamento totalmente gratuita. Não perde esse curso gratuito que vai te ensinar
tudo sobre inteligência artificial. Fechado? Abração, saudações e eu fui. Valeu!